Jesus, o pão da vida, lição 4. É o segundo trimestre de 2025 da CPAD, Escola Bíblica Dominical. Hoje é a aula 4, Jesus, o pão da vida. Nós vamos aprender tudo hoje sobre o pão da vida, na lição 4 do segundo trimestre de 2025. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Ministro aula de teologia e escola dominical nesse canal. Se você quer aprender mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, curso de teologia, escola dominical, totalmente grátis, se inscreva nesse canal e compartilha. Vamos para a aula. Texto áureo. Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 48. Ó. Vamos ler todo mundo junto. João, texto áureo, bem aqui, ó. Texto áureo. Vamos lá, se vocês conseguem ver, texto áureo, verdade prática. Então, Jesus no texto áureo diz: eu sou o pão da vida. E a verdade prática, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Olha, pessoal, que imagem linda. Jesus, o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida e ele transforma, multiplica os pães físicos. Porque tem dois tipos de pão na Bíblia. O pão físico, que alimenta o corpo, e o pão espiritual, que alimenta a alma, que é Jesus. A palavra de Deus também é considerada como alimento, como pão. Então a palavra de Deus é o símbolo de pão, Jesus é o símbolo de pão, e temos o pão físico, que alimenta o corpo, e o pão espiritual, que é Cristo, que alimenta a alma. O pão é o alimento universal. Entra na mesa do pobre e na mesa do rico. Todos os seres humanos têm pão como alimento principal. No tempo de Jesus não era diferente. Quando ele falou, eu sou o pão da vida, significa, eu sou o alimento principal do pobre, do rico, de todos. O pão, naquele tempo de Jesus, o trigo era saudável. O pão era saudável. Já o pão de hoje, que a gente compra em padaria, tem glúten, que é uma mutação genética que faz mal, pessoal. Pão hoje físico, esse pão que você compra na padaria, tem um glúten, que é uma massa que se instala dentro do teu organismo. O trigo do tempo de Jesus é um trigo bom, saudável, até 50 anos atrás. Depois de 50 anos atrás, mudaram a mutação do trigo e hoje o trigo tem uma mutação genética que dá o glúten. E o glúten é o melhor, é o pior alimento da saúde, prejudica muito a saúde. Mas vamos falar do pão da Bíblia. Introdução. Jesus multiplicou pães e peixe. Olha só, o pão é a palavra, o peixe é o louvor. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Pão é o símbolo da palavra. Peixe é o símbolo do louvor. Ou seja, é mais palavra do que louvor. Jesus queria dizer isso. Multiplicou 5 pães e 2 peixes. Significa mais palavra e menos louvor. Porque a palavra alimenta o espírito e o louvor balança só o corpo, fala só com o corpo. Com meu corpo eu canto, com minha alma eu louvo, com meu espírito eu adoro. Existem 3 tipos de pessoas, eu falei na aula passada. O cantor, o louvador e o adorador. Com meu corpo eu canto, com minha alma eu louvo, com meu espírito eu adoro. Então Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Ou seja, mais palavra do que louvor. Tá bom, pessoal? Porque hoje as igrejas têm mais louvor e menos palavra. Eu sempre falo, a pregação mexe com a emoção.
O ensino mexe com a razão. Se Jesus pregou 100 vezes, ele ensinou 200 vezes, o dobro do seu ministério. Os pão e o peixe que Jesus multiplicou para saciar a fome da multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas na necessidade de materiais, preocupando-se com unicamente satisfazer a sua fome imediata. Então, tem 3 tipos de seguidores. O seguidor que segue a Cristo pelo que ele faz, outro tipo de seguidor pelo que ele tem e outro tipo de seguidor pelo que ele é. Então você tem 3 tipos de amigos também. Amigo pelo que você faz, amigos pelo que você tem e amigos pelo que você é. Esses 3 tipos de seguidores tinha no tempo de Jesus. Os seguidores que seguia eles pelo que ele fazia, multiplicava os pães, os peixes. O outro multiplicava pelo que ele tinha, o dom da cura, maravilha, paralítico, morto. E o outro seguia ele por amor, pelo que ele era. Então, 3 tipos de seguidores. Pega um papel, uma caneta, anota aí. Seguidor de Cristo pelo que ele tem, pelo que ele fazia e pelo que ele é. E você tem 3 tipos de amigo. Pelo que você tem, pelo que você faz, a tua fama, e pelo que você é. Então Jesus notou que a multidão estava buscando ele pelo que ele tinha e fazia, não pelo que ele era. Entendeu? Jesus reuniu os discípulos e falou assim: a multidão aí está se alimentando, querendo cura, milagre, e vocês querem o que de mim? Quem diz que eu sou? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus: não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, Jesus percebeu que a multidão estava seguindo ele apenas por interesses materiais. Meu irmão, quantas pessoas estão na igreja só pensando que vão enricar? A verdade é que nós vamos à igreja não é para ficar rico, a teologia da prosperidade. É para ir para o céu. É para encontrar o Senhor nos ares, no arrebatamento. Jesus, a multidão do milagre, da multiplicação. Multiplicação dos pães e dos peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com apenas 5 pães. 5.000 homens com 5 pães, fora mulheres e crianças. Então, eram 5.000 homens, os homens eram casados, dá 10.000 pessoas, e eles tinham filhos, que daria 15, 20, até 30.000 pessoas, pode-se dizer, que Jesus alimentou. Então, Jesus não alimentou só 5.000 pessoas. Está escrito aqui na Bíblia que Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os homens eram casados, 5.000 homens, 5.000 mulheres, 10.000 pessoas, mais os filhos, podemos dizer, cada casal tinha uns 2 filhos, que naquele tempo tinha mais, então ali de 15, 20, 25, até 30.000 pessoas, podemos afirmar, porque tinha crianças e tinha mulheres. Então, com 5 pães, Jesus alimentou 5.000 homens, 5.000 mulheres, mais as crianças, que é incontáveis. O milagre mencionado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relata o milagre da multiplicação dos pães. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e cura realizado que ele fazia. Não queria escutar a mensagem. Jesus, nós estamos te seguindo aí, não é pelo que o Senhor está falando, não. Nós queremos te seguir porque o Senhor tem um poder de curar, de fazer pão brotar do nada. Esse era o interesse da multidão. Qual é o seu interesse, meu amigo? Você que está me vendo agora. Você está seguindo Jesus para ficar rico ou para ir para o céu? Pelo pão que perece ou pelo pão eterno?
o pão espiritual. Jesus desafia a fé dos discípulos. Jesus subiu ao monte. Que monte seria esse? Jesus subiu ao monte, ninguém sabe que monte que era esse, e lá começou a ensinar. Sermão da montanha, bem-aventurado. Por que o nome Sermão da Montanha? Porque o sermão que ele estava ministrando era em cima da montanha. Sermão da planície era o sermão que ele estava falando no plano. Planície, plano. Sermão da montanha era uma pregação em cima da montanha. Jesus ficava em cima da montanha, os discípulos embaixo. E outra coisa que eu vou revelar para vocês. Jesus, ele pregava a favor do vento. Tá vendo aqui, ó, o vento soprando, ó. Jesus, ele ficava assim, ó. Se o vento sopra para cá, ele ficava para cá. Jesus não ficava de frente para o vento. Era uma técnica que naquele tempo eles usavam o vento para levar a voz. Jesus pregou para 5.000 homens, fora as mulheres, fora crianças, vamos dizer 30.000 pessoas, sem microfone. Eu estou com o microfone aqui, ó. Jesus pregou para 30.000 pessoas sem microfone. Pedro pregou para uma multidão, 3.000 almas foram que aceitaram, fora que não aceitaram. Então, eles usavam a técnica do vento. O vento para cá, eles falavam a favor do vento, para o vento levar a voz. Porque o vento de frente, a voz de frente para o vento não combina, tá bom? Então, Jesus desafiou o seu discípulo e subiu numa montanha, meu irmão. Numa montanha e começou, desafiou o seu discípulo. O que vocês têm para dar de comer? Não tem nada não, te vira. Aí Felipe, eu achei aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Então Deus cria algo a partir do que você tem. Lembra que Moisés faz milagre. O que você tem na mão? O que você tem na mão, Moisés? Deus usa o que você tem na mão. O profeta falou para a mulher, o que você tem? Não tem nada não. Tem sim, tem azeite. Traga o azeite. Deus usa o que você tem. Então, Jesus falou, só vou fazer um milagre se tiver alguma coisa. Todo mundo caçando alguma coisa. E Felipe, eu achei um menino, uma criança que é um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Que houve 2 multiplicações, né, pessoal? 2 multiplicações. A primeira foi 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus, você achou aí 5 pães e 2 peixes? Aí Jesus orou e o pão multiplicou para quase 30.000 pessoas. Poderia ser menos de 30, 20, 15? Poderia. Como poderia também até ser mais de 30.000, pessoal. Porque naquele tempo o povo tinha muito filho, não evitava. Hoje só quer, o casal que casa hoje só quer ter um filho só, 2 tá bom. No meu tempo eu tenho 10 irmãos. Minha mãe produziu 10 irmãos. Não, comigo 10. Então foram 9. Eu tenho 9 irmãos, é o total 10. Ainda ela pegou mais um para criar. Então, meu irmão, no tempo da minha mãe, quantos filhos a minha avó teve? Eu acho que foi 14. No tempo de Jesus, essas mulheres no deserto tinham muitos filhos, meu irmão. Então é bem provável que passa dos 30.000, passa. Mas não podemos afirmar com certeza. Então Jesus desafiou o discípulo, começou a orar e o pão se multiplicou do nada, meu irmão. 5 pães virou, vamos supor, 30.000 pães. Quantos por cento é? Isso é incrível. Se Jesus alimentou 5.000 homens e os homens eram casados e tinham filhos, juntando tudo, uma multidão, cerca de 30.000 pessoas. Com 5 pães, ele alimentou 30.000 pessoas, um pão para cada pessoa. Só que naquele tempo o pessoal comia bem, estava no deserto, com fome. Poderia ser 2, 3 pães. Então, com 5 pães, Jesus multiplicou 30.000 vezes, quase 30.000 vezes. Meu Deus, muita vez. Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte, o milagre da multidão
publicado pelos pães e os peixes, multiplicado pelos pães e os peixes, havia participação de Jesus na região de Cafarnaum, conforme escrito em João. Ao encontrar Jesus, transmitia a mensagem clara e disse: na verdade, vos digo que vós buscais pelos sinais que viste, porque comeste o pão que vos saciaste. Vocês me buscam pelos sinais, milagre, os dons, e pela multiplicação do pão. Jesus falou para a multidão: vocês estão me servindo, me seguindo, porque eu tenho pão para alimentar e tenho milagres para fazer. Mas vocês estão me seguindo pelo que eu sou? Jesus perguntou para os seus discípulos. A multidão diz que eu sou o profeta Elias, Moisés, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus quer que você segue ele, não pelo bem que ele tem, nem pelo poder que ele pode fazer, mas pelo poder do que é ele, do que é o ser, o Deus encarnado. O pão do céu. Não é preciso bater a respeito da identidade do pão do céu. Trata-se do próprio Senhor Jesus. Jesus queria dizer: se eu não multiplicar mais pães, peixe, se eu não fazer milagre, vocês vão me seguir? Teve um local que Jesus chegou na cidade, aí eles: queremos sinais. Jesus: eu não vou fazer sinal nenhum. O sinal aqui é de Jonas, é que eu vou morrer e ressuscitar, e vocês são obrigados a crer em mim. Eu não vou fazer milagre nenhum. Teve um bairro aí, uma cidade, que Jesus chegou. Na hora que ele chegou, o povo: lá vem um homem do milagre, do pão. Faz milagre aí, Jesus. Não. Eu não vou fazer milagre mais nenhum hoje. O milagre hoje é de Jonas. Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, eu vou morrer, ficar 3 dias morto e depois ressuscito. Vamos ver se vocês crêem. Entendeu, meu irmão? Comer do pão. Comer do pão significa ter Jesus dentro de si. Comer do pão é fazer parte do pão eterno, do pão divino, do pão do céu, do pão de Deus, do pão da vida. Moisés, no deserto, multiplicou pães, alimentou a multidão com pães. Jesus alimentou também a multidão com pães. Mas o pão que o povo comeu no deserto e no tempo de Jesus era um pão perecível. Jesus queria dar um pão eterno, um pão que não voltaria a ter fome. Adão, no jardim do Éden, não morria. Por que ele não morria? Ele comia da árvore da vida. Hoje, a árvore da vida é simbolizado por Cristo. Eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem come desse pão nunca terá fome, nunca terá sede quem dessa água beber. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Adão não morria, não era porque ele era eterno. Ele não morria porque ele comia da árvore da vida. No jardim tinha 2 árvores. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Então, Adão comia da vida, a árvore da vida todo dia. Quando ele pecou, Deus tirou ele do jardim, porque se ele voltasse a comer da árvore da vida, ele ia voltar a viver eternamente. Quem come do pão da vida, que é Cristo, vive eternamente. Você come o pão material, o pão da terra, para alimentar o teu corpo. Agora você tem que se alimentar a alma, o espírito. O pão que desceu do céu é Cristo. Na Santa Ceia, nós tomamos o suco e o pão, símbolo do sangue e do corpo de Cristo. O pão da vida é Cristo. Quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida, disse Jesus. Conclusão. Nesta lição, compreenderemos que Jesus é o pão da vida que se ofereceu por nós. Então, o principal, Jesus queria dizer: vinde a mim, todos que têm sede, fome de justiça, todos cansados, eu vos aliviarei. Então, o pão do céu é Jesus Cristo, meu irmão. Nessa lição está dizendo: Jesus, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João capítulo 4, versículo 48.
o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Lembrando que Jesus, lá no deserto, foi tentado pelo diabo em 3 áreas: no corpo, na alma e no espírito. No corpo, o diabo fala: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães para alimentar o teu corpo. Na alma, se tu és filho de Deus, te lance daqui abaixo, tira a tua vida. A vida é a alma. No espírito, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. No espírito. Então o diabo tentou a Cristo em 3 áreas: no corpo, na alma e no espírito. Por que Jesus não se alimentou do pão? Porque ali era uma dúvida. Se tu és filho de Deus, Jesus sabia que ele já era filho de Deus. Jesus estava com fome, poderia se alimentar de pão? Poderia. O jejum estava terminado. Mas ele falou: não, não vou me alimentar porque você está mandando. Você está duvidando que eu sou filho de Deus. Eu tenho um poder, mas não vou fazer. Não vou fazer. Eu não vou me alimentar do pão da terra, porque eu estou em 40 dias sem comer. Estou me alimentando do pão espiritual. O jejum é deixar o pão físico pelo pão espiritual, pelo bom, pelo melhor. Jejum é deixar de comer as coisas da terra para se alimentar das coisas do céu. Jejum é sacrificar o corpo para alimentar o espírito. Jejum é não comer nada da terra para ser cheio das coisas do céu. Jejum é deixar o bom pelo melhor, deixar o pão físico pelo pão espiritual. Tá bom, pessoal? Então, essa é a aula 4, o Jesus, o pão que desceu do céu. Se você quer se inscrever nesse canal, aprender escola dominical, curso de teologia, vou mostrar aqui os livros. Vai ter formatura esse ano, dia 17 de maio. Se você é meu aluno, quiser se formar, e se você quiser estudar teologia comigo, venha. Tá bom, pessoal? Veja aqui, ó. Aí é os livros de teologia, ó. Soteriologia, ramatiologia, antropologia, angelologia, ó. Tudo isso aqui é livro, ó. Esses 20 livros é o básico. Também tem anel. Anel de formatura, anel fino e anel grosso, tá bom? Aí os canudos de formatura, que os alunos vão se formar. Vão se formar o quê? Em teologia. Tá bom, pessoal? Se você quer se formar, me chama no WhatsApp. Pastor, eu quero fazer a minha formatura de teologia. Quero comprar o meu anel. Então tá aí, ó. Todos esses 20 livros é o básico. Me chama no WhatsApp agora.